Valeu, gente. Ayrton, obrigada. Dá para a gente seguir os protocolos, né, de gravação. Então, nós vamos agora na terceira parte dessa transmissão colinérgica, né? E nós vamos agora, a gente viu na aula anterior, né, sobre os agonistas muscarínicos, então agora vamos falar sobre os antagonistas, né, muscarínicos, que, assim, vão apresentar uma série de aplicabilidade terapêutica, como vocês vão notar. Então, eles têm essa característica de serem antagonistas competitivos, né? E as estruturas químicas, geralmente, elas vão ter um grupo éster e o grupo básico na mesma proporção que aqueles da acetilcolina, dando essa similaridade, identidade a esses antagonistas para serem percebíveis na identificação junto aos receptores, né? Mas o que eles diferem, basicamente, é naquele grupamento aromático, muito mais pesado, né? Em vez daquele grupo acetil lá do grupamento da acetilcolina, né? Então, a gente vai começar com alguns antagonistas muscarínicos muito clássicos, que muito provavelmente vocês já tomaram alguma vez na vida, né? Que são os alcaloides da beladona. Aqui eu estou apresentando para vocês duas espécies de beladona, a tropa beladona e a datura estramônio, né? Que tem essas flores aqui, muito provavelmente vocês já viram por aí, essa branca aqui, inclusive é muito comum na nossa região. Elas são ricas em atropina, né? Ou na sua versão destrógila e levógera da iociamina, né, que é a nossa atropina propriamente dita. A beladona ela é conhecida há muitos séculos, muitos milênios, né, pela humanidade, e durante muito tempo ela foi usada como substância mágica, né? Muitos feiticeiros, magos, né? Na Idade Média ela fez muito sucesso e acabou também sendo motivo de levar muita gente para a fogueira, né? Principalmente as mulheres que tinham conhecimento das plantas e acabavam fazendo uso desse material. Nós temos, além da atropina, né, a escopolamina, que é a própria iocina, que também tem uma origem vegetal, a Iocianus niger, né, que tem uma ação central muito significante, e a Scopolia carniólica, né, que é a mais comum, de um efeito mais periférico. Do ponto de vista comercial, nós temos o Buscopan, que eu acho que quase que todo mundo já experimentou um Buscopan uma vez na vida, né? Cólicas abdominais, desconforto gástrico, né? O Buscopan acaba sendo um companheiro na vida, né? Boa noite, Igor. Deixa eu só marcar o Igor aqui. Então, nós tínhamos essa versão, né? Que é a própria iocina. Como antagoniza os movimentos muscarínicos, né? Ela é capaz de diminuir aqueles movimentos peristálticos, lembra que eu mencionei para vocês na aula passada, tanto do estômago como do intestino, que são respostas colinérgicas marcantes, que são caracterizadas pela ação desses receptores muscarínicos. Então, o antagonismo desses receptores traz um alívio muito grande para a funcionabilidade desses organismos, né? Dessas condições patológicas. Além da atropina e da escopolamina, que são alcaloides naturais, hoje, claro que nós temos as formas sintéticas desses substratos, né? Também foi, na época que a escopolamina foi descoberto, realizada a semissíntese da omatropina, né? Que acabou assim, não indo muito adiante por ela não ter apresentado grandes características terapêuticas de interesse. E aí, esses antagonistas muscarínicos, né, eles vêm desses alcaloides naturais e são encontrados principalmente nessas plantas solanáceas, que são plantas que crescem com muita facilidade, que se expandem com muita facilidade. Isso facilitando muito, inclusive, a extração. Claro que hoje, com o crescimento da população mundial, a necessidade, né, de comercialização em grande escala,
a retirada desse produto naturalmente, ela já foi deixada de lado há muito tempo, né? Então, a forma sintética hoje traz uma série de vantagens, inclusive de segurança, quanto à pureza dos seus substratos, né? Mas tudo começou com elas, com as plantas, né? A beladona, que é a tropa beladona, né, conhecida, que contém principalmente a atropina, que é um dos clássicos antagonistas muscarínicos, né? E a gente até conversou sobre ela já na aula passada, usado em casos de intoxicações. Ela contém, né, esse princípio ativo de uma maneira muito forte. E ela foi muito usada na Idade Média, inclusive nos grandes bailes, né, das cortes, as mulheres pingavam um pouquinho do macerado dessas flores nos olhos, como antagonista muscarínico, né, causava anedríase, causava uma modificação no globo ocular, fazendo com que os olhos ficassem mais brilhantes. Claro que a mulher acabava não enxergando quase que nada, né? Era um problema sério, tanto é que as escolhas depois eram desagradáveis, né? Mas elas se mostravam extremamente belas. Por isso que o nome da planta veio por aí, a tropa beladona, porque as mulheres se tornavam muito belas com o uso desse substrato, né? E o estramônio, ou a figueira do inferno, que é a Datura stramonium, tem a iosina clássica, que é o princípio ativo fundamental do Buscopan, do controle dos movimentos peristálticos. Cada uma delas tem uma indicação terapêutica mais específica, né, que nós vamos conversando, mas esse princípio delas, da descoberta natural, foi fundamental. Todas duas são compostos de amônio quaternário, que é um clássico das drogas que tentam buscar similaridade com a acetilcolina, produzem, né, uma resposta lipossolúvel suficiente para manter uma absorção intestinal própria para início dos seus efeitos terapêuticos, né, ou até no saco conjuntival, como na forma de colírios, e que podem, em algum momento, também atravessar a barreira hematoencefálica, dependendo das concentrações que forem oferecidas, né? A atropina, ela provoca algumas ações interessantes, como antagonista muscarínico. Ela bloqueia esse efeito lá no nódulo, lá no coração, no nódulo sinoatrial, né? Aumentando a condutância através desse nódulo do átrio ventricular e, consequentemente, interferindo nos batimentos cardíacos, tá? E tem a propriedade antiespasmódica, diminuindo aqueles movimentos peristálticos no trato gastrointestinal. Oi, Núbia, boa noite. Voltando aqui. Uma outra coisa interessante, que a atropina também já foi usada no tratamento da úlcera péptica, para diminuir o desconforto gástrico que é ocasionado, né, pela úlcera péptica. Hoje nós temos outros fármacos mais eficientes que vão causar menos efeitos colaterais que a atropina para esse tratamento, né? Um dos pontos principais dela, nesses fatores, é a diminuição da estimulação glandular, né? Então, a função secretória aí vai sendo inibida, diminuindo essas atividades secretórias nesse sítio, né? Boa noite, Luiz. Um detalhe interessante quanto à atropina vem em relação às doses. Aí eu deixei esse quadrinho aí para chamar a atenção de vocês, né? Nas doses mínimas, né, ela é capaz de inibir essa atividade dessas glândulas secretórias, e aí dá um destaque nas glândulas sudoríparas, né, que estão presentes em toda a pele, e o indivíduo começa a apresentar uma pele mais seca, ressecada e quente. Inclusive, alguns começam a sentir uma sensação, né, de um calor mais intenso. À medida que as doses vão sendo aumentadas, mas ainda em doses terapêuticas, a gente chama de doses moderadas, pode acontecer desse indivíduo apresentar a síndrome da febre atropínica, mais comum, claro,
nas crianças e nos lactentes por terem um volume corporal reduzido, né? E esse antagonista atuar de uma maneira mais eficiente. Nos adultos é mais difícil de acontecer em doses moderadas. Pode acontecer nas doses exacerbadas, acima das doses terapêuticas. Na farmacocinética, como é um produto que apresenta uma lipossolubilidade eficiente, ele é muito bem absorvido no trato gastrointestinal e tem uma meia-vida plasmática de cerca de 2 horas. É absorvido rapidamente e em cerca de 1h30, 2 horas, você já tem uma concentração significativa dessa dose administrada circulando por todo o organismo. Né? Sofre metabolização hepática e é eliminado, especialmente na urina, metade das doses administradas, a outra metade faz atividade, é metabolizado também, aliás, é eliminado, né? Inalterado também pela urina. Então, nós vamos ter metade perdida totalmente, outra metade que foi metabolizada, foi usada. Por isso, do cuidado da administração das doses. Nem sempre a dose administrada pode ser eficiente, sendo necessário fazer o aumento das doses. O aumento das doses pode levar a efeitos colaterais. Mexer com a atropina é um problema delicado. Né? E aí vem esses problemas delicados aqui, dando destaque também. Né? Na frequência cardíaca, à medida que eu vou com doses baixas, eu tenho um bloqueio, né, dos receptores M1, diminuindo essa frequência cardíaca. Mas se eu aumento as doses, o bloqueio também vai nos receptores M2 e, como uma resposta barro-receptora, eu vou ter um aumento posterior dessa frequência cardíaca. Não é um efeito direto da atropina, mas um efeito secundário, consequente dessas doses aumentadas. Normalmente são doses mais tóxicas. Nas doses terapêuticas, né, normalmente no máximo de 1 miligrama, nós temos essa excitação vagal mais suave, que é essa consequência dessa estimulação através da medula e dos centros cerebrais superiores, que a atropina, mesmo nas doses terapêuticas, é capaz de desenvolver, porque ela também é absorvida, atravessa, né, a barreira hematocefálica. Já nas doses tóxicas, hiperterapêuticas, né, nós vamos ter uma excitabilidade muito grave, né? O paciente apresenta uma agitação contínua, irritabilidade, desorientação, inclusive casos de alucinação e delírio já foram vistos com a intoxicação por atropina. A exacerbação dessas doses, aí vai um colapso, né? O sistema circulatório e respiratório podem cessar seus movimentos, né? Por uma resposta de paralisia da função muscular. E isso pode levar a um estado de coma, que, se não for revertido, a gente pode perder aquele indivíduo para a atropina. Né? Então, um cuidado muito grande com ela. Agora, então, para que usa, né, professora, a atropina? Então, é só como antídoto? Olha só, ela tem várias indicações, não só como antídoto, mas todas elas precisam de um acompanhamento mais próximo da equipe médica, né? Então, como parasimpático lítico, quer dizer, como antagonista muscarínico, como antiespasmódico, né, diminuindo aqueles movimentos peristálticos intensos, principalmente cólicas intensas abdominais, como antissecretório, às vezes, num procedimento pré-cirúrgico, há uma necessidade de inibir as secreções para não atrapalhar a resposta, né, da terapêutica cirúrgica. Nos casos de intoxicação por inseticidas, especialmente os organofosforados, mas ela também tem uma resposta interessante como um dilatador dos brônquios lá no colapso respiratório, né, que pode auxiliar, por exemplo, em uma condição de crise asmática, se associado a um beta-adrenérgico. Mas tem vários fatores que indicam o uso da atropina nessa condição. Precisa ter um cuidado especial. Mesma coisa no edema pulmonar e também como midriático na dilatação da pupila, né? Como eu mencionei para vocês anteriormente, que era o uso anterior. E aí nós temos algumas substâncias que são chamadas de antídoto
para o uso exacerbado da atropina ou a atropina ser antídoto para o uso exacerbado dessas substâncias, né? É uma via de mão dupla. Algumas substâncias terapêuticas, como a eserina, a pilocarpina, que nós já vimos, a morfina, o carbamato, clorofórmio, né? Mas também outras substâncias que podem não ter atividade ou funcionalidade terapêutica, e sim como venenos mesmo, como os organofosforados, né? Gases neurotóxicos, por exemplo, o gás de sarin, o Soman, o VX, eles são muito comuns nas grandes guerras. Houve um período, na década dos anos 80, que nos Estados Unidos, a correspondência que chegava para o presidente, né, ou os autos postos ali dentro da Casa Branca, precisavam ser abertas em locais próprios para isso e com as pessoas totalmente paramentadas, porque as cartas estavam indo contaminadas com gás de sarin. Havia um revestimento interno, eles injetavam esse gás e faziam uma lacração nessa correspondência. Então, na hora que a pessoa abrisse esse gás, imediatamente era liberado e inalado, né, pela proximidade da carta, próximo à via nasal, né? Então, era rapidamente inalado. O gás de sarin provoca imediata condição de falência, né? E a atropina tem que ser administrada imediatamente. Efeitos adversos são aqueles clássicos da antagonização dos receptores muscarínicos, né? Secura dos lábios, constipação intestinal, alucinações, tremores, fadiga, fotofobia, são características do efeito atropínico. E ela é contraindicada por motivos óbvios, né? Em condições de glaucoma, no ilho paralítico, que o ilho já está lá sem praticamente movimentação, e a atropina vai bloquear esses movimentos, a condição desse paciente vai ser muito mais grave, né? Na estenose pilórica, pelo mesmo problema, na hipertrofia prostática, nas coronariopatias, na cardiopatia da doença de Chagas, nos pacientes que são sensíveis a alcaloides, de forma geral, ou algum barbitúrico, nas gestantes, por motivos óbvios também. Tá? E aí, quem é a iosina, né? Que é esse outro alcaloide natural que também é utilizado como antagonista muscarínico e que também tem algumas ações dentro do trato gastrointestinal, né? Então, a gente vai falar da iosina, mas também nós vamos falar da propantelina. A iosina, normalmente, ela vem na apresentação de metilbrometodiocina. Essa apresentação permite uma boa absorção gastrointestinal, mas impede que ela seja absorvida pela via central. Ela não vai apresentar aquela transpassagem, né, pela barreira hematoencefálica como a atropina faz. Então, essas substâncias elas não vão apresentar ações centrais, trazendo mais segurança, né, a esse uso quando destinado a condições mais periféricas. Né? A propantelina ela é considerada, né, como um composto do amônio quaternário, assim como as outras duas, mas ela é chamada de substituto sintético ou semissintético desses alcaloides. Né? É um antiespasmódico, usado principalmente para supressão da secreção gástrica de uma maneira segura. Mas, além da propantelina, nós temos o ipatrópio, que é um antagonista muscarínico muito clássico, que tem uma viabilidade nos receptores muscarínicos bronquiolares. Então, ele tem um uso importante na DPOC, que é essa doença pulmonar obstrutiva crônica. Usado na forma de aerosol, o ipatrópio é capaz de auxiliar a broncodilatação efetiva nesses pacientes que estão com broncoconstricção e também diminuir a secreção bronquiolar nesses indivíduos, que ajuda também a diminuir o espaço aéreo dos brônquios. Né? O ipatrópio ele tem uma meia-vida plasmática muito curta,
mas, em compensação, o início de ação dele é muito rápido. Então, ele pode ser usado e, em cerca de 2, 3 minutos, os eventos associados à sua resposta terapêutica já são bem notados no paciente, já trazendo algum nível de alívio respiratório eficiente. Oi, Ana, boa noite. Além do hipatrópio, deixa eu ver se vai chegar aqui, né? Nós temos, acho que não vem aqui, nós temos o tiotrópio, que é uma medicação também do mesmo grupo do hipatrópio, age da mesma forma que o hipatrópio, também nos receptores muscarínicos bronquiolares, também usado na DPOC e na broncoconstricção. A grande diferença entre hipatrópio e tiotrópio vem da sua farmacocinética. O tiotrópio, ele tem início de resposta mais lento, no entanto, a sua meia-vida plasmática é muito mais longa. Eu, por exemplo, para manter o alívio dessa broncoconstricção efetivo pelo hipatrópio, provocando uma broncodilatação prolongada, eu precisaria ficar fazendo administrações em intervalos de pelo menos de 4 a 6 horas. Já usando o tiotrópio, eu posso usar uma única dose ao dia, que eu vou ter essa eficácia porque a meia-vida plasmática do tiotrópio é de cerca de 12 horas. Isso facilita muito naqueles pacientes em que eu tenho já o controle dessa condição patológica, né? Isso já é um alívio muito grande. Mas se o meu paciente estiver em condição aguda, não adianta eu usar uma droga que tem um início de ação mais longo, né? Eu preciso daquela que inicia mais rapidamente. Então, o hipatrópio, entra nessa escolha de início rápido. Ok? Diferente da propantelina, que tem uma ação exclusiva na via gastrointestinal, o hipatrópio e o tiotrópio têm uma ação exclusiva no trato respiratório. Ok? Não vamos misturar. Apesar de serem antagonistas muscarínicos, eles têm seletividade aos receptores muscarínicos. Normalmente, o hipatrópio, na forma comercial, ele é conhecido como Atrovent, né? E eu acho que quem já teve asma já deve ter usado a dupla dinâmica, né? Que é o Atrovent e o Berotec. O Berotec também é um broncodilatador muito efetivo, só que, nesse caso, o Berotec é um simpatomimético. Ele imita as ações adrenérgicas, né? Provocando uma broncodilatação eficiente. Associado ao hipatrópio, que é um antagonista muscarínico, essa ação broncodilatadora se prolonga e se torna mais efetiva, porque o hipatrópio também é capaz de bloquear as respostas secretórias, né? Por isso que eles estão lá presentes na inalação. Agora, um detalhe importante: o processo inalatório dessas duas substâncias que são sinérgicas, né? Ele precisa obedecer o seu tempo de exposição. Se recomenda que a inalação dure no máximo 20 minutos, porque a partir daí essas substâncias vão continuar sendo absorvidas, mas já vai ter uma saturação lá nesses receptores bronquiolares, e esse material começa a ser absorvido e levado para a corrente sanguínea e ser amplamente distribuído pelo organismo. E claro que esses substratos vão procurar receptores para se ligarem, né? Então, o Berotec vai procurar os receptores beta-adrenérgicos e o hipatrópio vai procurar os receptores muscarínicos, né? Para antagonizar receptores muscarínicos, e o Berotec ativar os receptores adrenérgicos, né? Então, o paciente começa a ter tremores de extremidade, começa a apresentar palpitação cardíaca. Tem alguns pacientes que entram em uma condição de aflição, né? Nessa condição. Então, precisa ficar bem atento a esse tempo de exposição. O mecanismo de ação, né? Já deixei bem claro para vocês. Bloqueio os receptores muscarínicos, só que de forma não seletiva, prioritariamente, né, aos receptores bronquiolares lá no pulmão, inibindo a broncoconstricção e a liberação de secreção de muco, e é usada aqui na asma, na bronquite, na doença pulmonar obstrutiva crônica, né?
e tem um efeito broncodilatador eficiente, melhorando essa capacidade respiratória. E, como eu mencionei anteriormente, usado em combinação sinérgica, como salbutamol ou fenoterol é o Berotec, são excelentes para a retirada das crises em pacientes com asma ou DPOC. No paciente infantil, abaixo de 12 anos, se faz, inclusive, uma indicação para a terapêutica da asma infantil, associando o ipatrópio ao salbutamol, que aí a gente já conhece, bloqueador muscarínico, agonista adrenérgico, e mais a budesonida, que é um anti-inflamatório esteroidal, é um corticoide. A budesonida vai atuar no processo inflamatório que desencadeou a sintomatologia do paciente. Ipatrópio e salbutamol vão atuar nos sintomas que trazem o desconforto ao paciente. Então, aqui é uma terapêutica muito eficiente no tratamento da asma infantil. Até hoje se tem essa combinação efetiva. Se o paciente tem glaucoma, então, né? Aí o cuidado deve ser em não permitir o contato direto lá naquela névoa do aerosol, quando ele vai fazer o uso, o paciente asmático. Porque essa substância, que é um antagonista muscarínico, vai potencializar o aumento da pressão intraocular nesse paciente. Tá? Então, precisamos ter bastante cuidado com isso. E aí, a outra informação importante, o pico de ação do ipatrópio varia de 30 a 90 minutos, como eu mencionei para vocês, já nos primeiros 3 minutos de administração pela via aerosol, já começa a iniciar essas respostas, né? Com meia hora ela já apresenta bem efetiva, mas a duração do efeito dela é curto, né? De 4 a 6 horas, como eu mencionei para vocês. O tiotrópio, aquele que eu mencionei em seguida, né? Que age da mesma forma que o ipatrópio, mas ele tem essa longa ação, que é mais eficaz que o ipatrópio em tratamentos prolongados e em situações de asma já controlada. É mais seletivo para os receptores M1 e M3, e o uso diário de uma única dose traz essa segurança, né, para os pacientes. Efeitos colaterais que vão ser comuns aos antagonistas muscarínicos, boca seca. Né? Reduz o número de exacerbações e hospitalizações no caso do paciente com asma. Isso aqui faz uma diferença muito grande na terapêutica, inclusive na questão econômica, né? Tanto dos hospitais públicos como privados, quanto da vida do próprio paciente. E aí vem a iosina, né? Que é outro alcaloide natural, a escopolamina, que nós conhecemos, né? Usado principalmente como antiespasmódico. Ajuda no controle da úlcera gástrica, diminuindo secreções, né? Nas cólicas abdominais, de uma maneira muito efetiva. E o mecanismo de ação dele, clássico, é de forma competitiva e reversível desses receptores muscarínicos localizados no trato gastrointestinal. No entanto, a escopolamina também vai se ligar aos receptores muscarínicos que não são diretamente ligados à sua indicação terapêutica, como no caso aqui dos receptores M2, que pode levar ao desenvolvimento de taquicardia, né? Precisa ter olhado com bastante atenção. Já nos receptores M1 e M2, né, quando são ativados pelo IP3, né, ela pode também proporcionar uma broncodilatação direta com o relaxamento da musculatura lisa. É um movimento clássico. Não são eventos comuns de acontecer com a escopolamina nas doses terapêuticas, mas no aumento do uso dos comprimidos, né, que a escopolamina se apresenta na forma oral, ela realmente pode levar a esses eventos cardíacos e respiratórios. In natura, escopolamina é extremamente tóxica. Ninguém pode mascar as folhas ou as flores para absorver escopolamina e ter algum evento, né, de controle de cólicas, por exemplo. Não, porque as concentrações são muito altas e elas precisam ser purificadas, porque existem outras substâncias que estão associadas a ela.
Inclusive, a overdose dela leva a esse estado de delírio, visualizações, alucinações, paralisia respiratória grave, a partir de algum determinado tempo, estado de torpor, né, de inconsciência, e pode levar ao coma e à morte nas doses elevadas. Essas ações são muito relacionadas a essa absorção central da escopolamina. Então, precisamos ter muito cuidado ao utilizá-la. Tem alguns relatos, inclusive, de experimentos, né? Uma equipe de pesquisadores, quando estava fazendo alguns estudos da escopolamina, decidiu, entre eles, testar esses eventos, né, de uma maneira mais controlada. Então, entre eles, um corajoso se colocou como cobaia e fez o uso das substâncias, enquanto os outros faziam as anotações e acompanhavam as considerações. E o relato do indivíduo é fantástico. Logo no início, ele consegue expressar aquilo que ele vai sentindo, né? E os colegas vão acompanhando os batimentos cardíacos, vão acompanhando a temperatura corporal, né? Pressão arterial, então, algumas condições específicas de deambulação, de estado de cognição, todos isso foram observados. E, ao longo do tempo, o indivíduo começa a apresentar esse quadro já de intoxicação mais severo, que precisou ser acompanhado no hospital. Né? Loucuras, né, que os pesquisadores fazem em favor da ciência também. A forma do butilbrometo de escopolamina, que é a forma que nós temos comercialmente, ela não atravessa essa barreira hematoencefálica, como eu já tinha mencionado para vocês, diminuindo essas condições de toxicidade que a forma in natura pode apresentar. Vocês podem ver aqui pelas fotos, né, que são espécies muito bonitas e muito comuns, né, principalmente aqui, a Iocinemus niger, né, bem comum também, e que pode trazer essas intoxicações. Inclusive, em casa, é muito perigoso por conta dos animais domésticos, né, gatos e cachorros, principalmente, que gostam de mastigar as folhinhas das plantas de casa. Algumas são extremamente tóxicas e podem levar à morte do animal. Aí eu vou trazer uma coisinha interessante para vocês, né? O Buscopan, classicamente, vocês já entenderam que ele é usado para o controle das cólicas abdominais. Pronto. Escopolamina é indicada para isso. Mas nós temos condições em que essas cólicas abdominais são muito fortes. E ao lado, né, desse tecido intestinal, nós temos também inervações que levam à sinalização de dor. Então, o indivíduo sente muita dor por conta do aumento desses movimentos. E nem sempre só a escopolamina é capaz de diminuir a dor ocasionada por esses movimentos peristálticos. E aí se fez essa associação da escopolamina com analgésicos mais tradicionais. Aqui nós temos o clássico da dipirona e do paracetamol, né? O famoso Buscopan composto e o Buscopan Plus, ou o Buscopan Mix, tem uma variaçãozinha dependendo do laboratório. Aqui eu estou trazendo o Boehringer, né, que foi o primeiro a trazer essa composição para o mercado. E essa associação da dipirona sódica, se vocês prestarem bem atenção, olha a concentração da dipirona que está aqui na caixinha, 250 miligramas. Ora, para um adulto acima de 70 quilos, a dose recomendada para os efeitos analgésicos serem eficientes da dipirona é de 500 miligramas. Por que, então, que essa dose está diminuída pela metade? Porque, nesse caso, essa associação com a escopolamina vai favorecer a diminuição dos movimentos peristálticos, consequentemente diminuindo a intensidade de estimulação das fibras nervosas, né, que vão causar sinalização de dor, e essa concentração de dipirona vai ser capaz de inibir já essa sinalização, né? A mesma coisa acontece com o paracetamol, que também vai estar em doses mais baixas. Normalmente, paracetamol
vai entre 500 e 750 miligramas para as doses terapêuticas, né? Inicialmente, nós tínhamos no comércio o Buscopan composto, que era só com dipirona, né? Isso aqui, até os anos 90, era só o que existia no mercado. O Buscopan simples, que era só escopolamina, ou o Buscopan composto. Como surgiram muitos casos de hipersensibilidade à dipirona, isso foi um crescente depois do ano 2000, muitas pessoas começaram a apresentar esse distúrbio, né, de hipersensibilidade. Então, a indústria farmacêutica, para não perder esse quinhão do mercado, introduziu o paracetamol também nessa formulação, substituindo a dipirona. Agora, vejam só, o paracetamol é um excelente antitérmico e analgésico. Tem um grauzinho baixinho de ação anti-inflamatória, mas muito insignificante. Mas o grande problema aqui é que o paracetamol, se usado de forma contínua, ele pode causar hepatotoxicidade. Então, pessoas que já tenham alguma disfunção hepática, pessoas que, por exemplo, já eram hepatite ou que estão com hepatite, malária, que tem resquício ainda de uma função hepática deficitária, a presença do paracetamol pode prejudicar ainda mais esse paciente. Então, precisa ser olhado com bastante cuidado. É hipersensível à dipirona, tem dificuldades hepáticas, né? Alguma disfunção hepática, nem com dipirona, nem com paracetamol ele vai poder utilizar o Buscopan, né? Então, usar a escopolamina de forma isolada. Certo? E aqui algumas formas, né, de apresentação, também em outros laboratórios, né, da escopolamina associada à dipirona e associada ao paracetamol. Não existe aqui uma diferença clássica entre os medicamentos de marca e os medicamentos genéricos, né, aqui, ou os demais medicamentos, né, por conta dessa ação. Muita gente prefere a questão do laboratório, né? Claro que nós temos muitos laboratórios nacionais e internacionais de altíssima qualidade, mas, infelizmente, ainda aqui no Brasil, temos alguns laboratórios de fundo de quintal que acabam trazendo uma condição precária na produção dos medicamentos. Então, a gente prefere dar uma atenção aos laboratórios mais conhecidos. Tudo bem? Tudo, professor. Sim, tem algum comentário aqui? Vamos voltar lá. O Buscopan é muito conhecido, principalmente das mulheres, viu? Época de desconforto menstrual, ele dá um alívio muito, muito bom, né? O Atroveran também é muito bom nesse sentido, mas o Buscopan ajuda bastante. Outros antagonistas importantes, né, para a gente não perder esse pique aqui. O ciclopentolato e a tropicamida, que são agora não amidas quaternárias, mas são amidas terciárias. Tem o uso mais oftalmológico, né, como forma de colírio. E aí nós temos a oxibutidinina, a tolterodina e a darifenacina, que são mais seletivos para os receptores M3. Então, eles vão ter uma ação muito direta aos distúrbios urinários, né? Então, inibem, por exemplo, a bexiga, né? E são usados principalmente nos tratamentos da incontinência urinária. Isso é muito comum em pacientes mais idosos, em mulheres que tiveram partos múltiplos e partos naturais, é muito comum isso, mas existem vários casos de outras condições que levam a essa incontinência urinária, que esse grupo de medicamentos tem sido benéfico, né, nessa terapêutica. Vão apresentar menos efeitos adversos porque eles são muito seletivos a esses receptores M3. Isso traz um conforto muito grande. Resumo dessas ações desses antagonistas muscarínicos, né? No sistema nervoso central, se eles atravessam a barreira hematoencefálica, a probabilidade de diminuição da concentração e da memória, resolução de sedação, excitabilidade, ataxia,
a sinergia, diminuição do ritmo alfa, aumento do estágio dos movimentos lentos, né? E diminuição do estágio REM. Aqui são ritmos do sono, né? Alterando tanto o início do sono como a manutenção daquele sono estável em que a gente realmente descansa, né? Que é o sono REM, é a melhor fase do nosso sono, né? Diminuindo essas condições. Então, a pessoa toma a medicação e fica cansada, acorda cansada, porque o sono REM esteve com alguma alteração no seu ritmo, né? Níveis de alucinação, estágio de coma. Na pele, de forma mais superficial, por conta da inibição das glândulas sudoríparas, né? Inibição, está faltando bi aqui, né? Da sudorese, obviamente, levando ao aumento da temperatura corporal, né? Lembrando aqui, a gente pode destacar a atropina, que pode levar à febre atropínica. No trato ocular, nós podemos ter a cicoplegia, que é um relaxamento intenso do músculo ciliar, a midríase, que é o relaxamento do músculo esfíncter pupilar, né? A pupila puffit cresce bastante, dilatação da pupila, você já deve ter, quem já foi no oftalmologista sabe como é que é, a gente não enxerga nada, mas a pupila fica que é uma beleza, né? Aumento da pressão intraocular, por isso é um risco os antagonistas muscarínicos em pacientes com glaucoma. No trato digestivo, a diminuição da salivação, logo na via oral, mas também a diminuição das secreções gástricas, que dependem do nervo vago, da via pancreática, da via intestinal e biliar. E o que é mais significativo, a diminuição do tônus e da motilidade intestinal. No trato urinário, a retenção urinária, principalmente por conta do antagonismo, né, dos receptores muscarínicos M3, né, e o relaxamento do uréter. No respiratório, uma broncodilatação eficiente e diminuição das glândulas secretórias dos bronquíolos, né? No trato cardiovascular, baixas doses, uma bradicardia iminente por uma resposta central, isso é um clássico da atropina, e à medida que as doses são aumentadas, o surgimento de taquicardia como um efeito periférico compensador. Ok? Essa é a primeira parte. Estão acordados aí? Estamos, professora. Aqui. Como é que eu... Ah, meu Deus. Apresentação. Aqui. Ok. Então, nós vamos fazer agora uma paradinha, 5 minutinhos, só para a gente tomar uma água, tomar um café, né? Já coaram o café aí? Preparem aí o cafezinho. Que aí nós vamos voltar com outros antagonistas muscarínicos, que é uma parte interessante. Ayrton, não fez o café, tá triste, tá devagar, hein, Ayrton? Você já foi mais esperto. Vamos lá, só 5 minutinhos e a gente volta já já, tá bom? Deixa eu só tomar uma água mesmo.
Oi, gente, voltei. Terminei de mastigar. Cadê vocês? Estão aí também? Ainda sim, Aqui. professora. Bom. Olha só. Professora. Ali na cozinha, minha filha tinha feito um bolinho, né? Então, fui lá aproveitar para mastigar o bolinho. Credo, professora. Poxa, que isso? Aqui, servido. Isso não se faz, Professor, não. é feio fazer inveja. Não é inveja, gente. É uma inspiração. Olha, na próxima aula já deixa um bolinho no forno. Vem assistir a aula. Não é não. Tô chateada aqui, querido. Quando a gente voltar, a gente marca um dia, eu levo o bolinho para vocês. Minha filha gosta, ela está fazendo, ela faz por encomenda, ela gosta de confeitar, ela é toda voltada para essa área da gastronomia. Olha só que pergunta interessante. Olha aí, Luiz, ficou pronto o café, ó. Combina totalmente um café com bolinho, ó. Tudo certinho. Me cobra, Ayrton, me cobra que eu me esqueço, viu? Olha só, o Bruno fez uma pergunta bem interessante, né? Se uma criança com asma não tiver acesso ao medicamento composto de ipatrópio, salbutamol, budesonida, né? Ele pode ficar só usando a budesonida? Salbutamol e ipatrópio seriam só medicamentos complementares nesse caso? É exatamente isso, Bruno. Tanto salbutamol como ipatrópio, lembra que eu falei para vocês que eles têm um início rápido de ação, mas a meia-vida plasmática deles é curta. Então, para usar prolongadamente, eu teria que estar várias vezes ao longo do dia para produzir essas ações. E a asma, ela é um processo inflamatório alérgico, que está associado a mediadores pró-inflamatórios, prostaglandinas, bradicinina, histamina, né? E a sintomatologia da asma, que é o que causa, né, o desconforto, né, o chiado, a dificuldade respiratória, né, a ânsia em respirar, ela pode ser desencadeada por várias condições, né? Um perfume, um alimento, um estado emocional, uma pessoa fumando cigarro, o ácaro. Então, tem várias situações. Inclusive, tem medicamentos que induzem o surgimento de asma. Para quem já sofreu de asma ou quem já acompanhou alguém com asma, sabe o quanto é uma aflição, uma crise asmática. E essa crise asmática é ocasionada principalmente por esses sintomas autonômicos, simpatomiméticos, né? Aliás, não simpatomiméticos, né? E o que esse paciente precisa, primeiro, para dar conforto a ele, é aliviar essa sintomatologia, né? Então, tanto o salbutamol, que é um agonista adrenérgico, como o ipatrópico, que é um antagonista muscarínico, eles atuam nessa sintomatologia, levando ao alívio desses sintomas, melhorando a condição respiratória. Mas eles, em momento algum, eles tratam a fonte que desencadeou essa sintomatologia, que é o processo inflamatório. A budesonida é um anti-inflamatório, inclusive um anti-inflamatório padrão ouro para esse tratamento. Ela é um corticoide de alta potência, que é capaz de diminuir as ações desses mediadores pró-inflamatórios, histamina, bradicinina, né, prostaglandinas, trazendo a patamares regulares. Então, se o paciente não está em crise, ele não precisa tomar salbutamol nem tiotrópio. Ele precisa continuar o uso da budesonida. Então, sim, ele pode fazer o uso exclusivo, inclusive a bombinha de budesonida, ela vem com essa preparação separada, é só ela, né? Faz a administração dessa bombinha ao longo do tempo que estiver fazendo tratamento. Muitos pacientes respondem muito bem a isso, diminuindo exacerbação, diminuindo crise, diminuindo condições, né? O paciente asmático ele acaba já tendo alguns sinais de como o corpo dele vai se comportar daqui a alguns minutos se ele estiver exposto a determinadas situações que induzem a crise asmática. Então, sim, viu, Bruno? O uso só da budesonida é seguro e é o correto para esses pacientes. Salbutamol e ipatrópio só em caso de crise, tá? Isso é pergunta até de prova para vocês. Caso de crise, salbutamol e ipatrópio. O paciente não está em crise, não está
com sintomatologia levando a complicação respiratória, ele não precisa usar um agonista adrenérgico nem um antagonista muscarínico. Beleza? Obrigada, Bruna. Deixa eu botar aqui o próximo já para a gente ir adiantando aqui, né? Esse não, esse aqui. Tá. Já estão vendo? Sim, professor. Pronto, então a gente introduz agora essa quarta parte da aula de hoje, né? Que é essa da transmissão colinérgica. Então, falando ainda desses antagonistas colinérgicos, deixa eu só fechar minha janelinha aqui. Eu não sei, melhora para vocês quando eu fecho a janela? Fica melhor a transmissão? Realmente não. Quando eu fico na transmissão, eu não consigo compreender. Mas vão me falando aí, tá? Se eu estiver atrapalhando. Para mim, tanto faz. Algumas pessoas me disseram que quando eu fecho a minha janela, melhora. Então, eu acho que é quem fica muito no celular ou alguma... Acho que o nível, né, de transmissão, sei lá, na internet mesmo, é complicado esses detalhes. Mas aqui esse detalhe aqui é importante, né? Os bloqueadores ganglionares. Quando a gente fala de antagonistas colinérgicos, a gente gosta muito de deixar essa parte dos bloqueadores ganglionares para ser discutido também de uma maneira mais separada, né? Quem são eles? Eles bloqueiam de uma forma muito competitiva esses receptores colinérgicos lá presente nos gânglios, tanto simpáticos como parasimpáticos. Mas a preferência deles são os receptores nicotínicos. Então, vocês viram que até agora nós estávamos falando dos receptores muscarínicos, né? Bloqueadores muscarínicos. E agora nós vamos falar sobre esses antagonistas de receptores nicotínicos de uma forma mais efetiva. E quando a gente falar deles também, a gente tem algumas outras coisas interessantes. A gente vai dar um destaque também na junção neuromuscular, né? Que está associada à contratibilidade de músculo, força, frequência. Então, esse pedaço aqui é bem legal mesmo, né? Falar de procedimentos cirúrgicos, de anestesia, bloqueadores ganglionares fazem parte dessa nossa conversa aqui. Todas essas drogas que são bloqueadoras ganglionares, elas têm essa atuação de bloquear de uma forma direta o canal de acetilcolina do receptor nicotínico, né? Vocês lembram o receptor nicotínico como ele é? Um receptor de canal iônico, né? E esse bloqueio acontece da mesma forma daqueles que nós vamos ver mais tarde, dos receptores nicotínicos do tipo muscular, que, obviamente, vão estar diretamente ligados a canais iônicos. Então, nós temos alguns bloqueadores, né, como a mecanilamina, que é não competitiva desse receptor nicotínico central. Ela tem uma preferência nas subunidades lá do receptor nicotínico, não sei se vocês lembram da aula, né, que é uma estrutura pentaédrica, né, com 5 pontas, parece uma flor. Eu acho que é um dos receptores mais bonitos que nós temos, né? Ele é muito fofinho. E cada subunidade desse receptor, ela tem uma denominação, né? Então, essa substância, ela é capaz de se ligar a esses subtipos, né, dessas subunidades desse receptor, alfa-3, beta-4. Tem uma boa absorção gastrointestinal e atravessa barreira hematoencefálica. Um uso interessante desse bloqueador ganglionar de forma eficiente na hipertensão arterial e como bloqueador ganglionar. A nicotina é um outro bloqueador interessante que veio incrementar esses estudos, e tanto é que os receptores nicotínicos levam esse nome por conta dela. Ela atua nesses receptores induzindo a liberação do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, né? Principalmente na via central.
e aí também está associado a esse fator de plasticidade simpática, que é um efeito associado à melhora do quadro de memória. Né? Um detalhe importante, né? O tabaco, ele normalmente, apesar de ter nicotina, ele não tem uma ação de melhora na função da memória, mas ele reduz a oxigenação cerebral, prejudicando o raciocínio. Né? Mas o uso da nicotina se mostrou interessante ao longo dos anos das pesquisas em relação a isso. Claro que nós vimos já, conhecemos, quem já estudou sobre tabagismo, né, ou já leu alguma coisa sobre o tabagismo, também sabe os riscos da nicotina. Né? Então, concentrações mais baixas dessa nicotina são capazes, sim, de provocar uma melhora desse quadro de estimulação, desse quadro de cognição, mas não é uma característica muito comum para a gente usar como justificativa, né, do uso da nicotina. Vamos devagar aí com as condições aí de conhecimento, né? Esses fármacos, eles têm uma ação interessante, né, que bloqueiam de forma neuromuscular, bem antiga essa descoberta, que eles vão causar essa paralisia sem uma atividade bloqueadora muito intensa. Então, foi encontrado alguns medicamentos que atuam de várias formas desse bloqueio ganglionar. Então, vamos melhorar esse conhecimento em relação à nicotina. Né? Com as baixas concentrações dessa nicotina, nós temos uma estimulação, né, dessa via da memória, da acuidade, do estado de alerta. Isso normalmente é justificado pela liberação de adrenalina quando se inicia as baixas doses de nicotina no indivíduo. À medida que essas concentrações de nicotina vão sendo aumentadas na circulação plasmática, ela faz o bloqueio efetivo dos receptores nicotínicos, o que vai levar àquele quadro de toxicidade, né? Um bloqueio total. Inclusive, a eficácia como inseticida da nicotina já é vista nesse fator. Né? Os insetos, eles também têm esses receptores e a nicotina acaba provocando esse tipo de resposta imediata nesse... como é que eu posso dizer? Nesses seres vivos, né? E esse efeito na via central é um efeito importante, né? De pesquisa, mas a nicotina ela precisa ser usada com um cuidado muito grande se fosse pensar como ação terapêutica, né? A gente não pode esquecer do cigarro, porque ele realmente traz algumas contrapartidas muito mais prejudiciais do que auxiliares, né? Por exemplo, quando se usa ela como tabaco, né, para o fumo propriamente dito, ela apresenta inicialmente um efeito estimulante, né? As pessoas, inclusive, dizem que fumam para se manter acordados, mas depois de fazer aquelas tragadas mais profundas ao longo do dia, ela também apresenta um efeito tranquilizante, bloqueando o estresse. Isso é um relato comum dos fumantes que já têm esse hábito, né? Ou vício, né? Vai depender do tempo do uso, da frequência do uso, a gente precisa ter cuidado com a colocação dessas denominações. A nicotina, por atravessar a barreira hematoencefálica e produzir esse tipo de resposta na via central, ela está classificada entre as substâncias que causam farmacodependência, tanto física como psíquica, e pode levar a quadros de abstinência. Por isso que é tão difícil para o fumante, né, de vários tempos, largar o cigarro. Ele sente uma necessidade física da nicotina, né? Ele fica mais agitado, ele fica com mais dificuldade, inclusive para dormir, para se sentir mais tranquilo, né? Ele vai precisar do cigarro,
inclusive as síndromes, né, de abstinência, de tremores, de confusão, de algum distúrbio cardiovascular, são observados nesse paciente respiratório, mas nós temos essa condição psíquica também que a nicotina leva a esse indivíduo. É comum você já observar esses efeitos em indivíduos que já usam o cigarro com uma frequência, por exemplo, de 3 a 4 cigarros ao dia durante 6 meses. Já é capaz de provocar esse evento de farmacodependência. E ela é dose dependente. Então, à medida que o indivíduo vai usando a nicotina, ele vai sentindo necessidade de mais e mais. Nós temos situações de fumantes que chegam a fumar 20 cigarros por dia, é a quantidade de uma carteira de cigarro. Ele gasta mais em cigarro, às vezes, do que com alimentos, né? Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que ele fuma desde a adolescência dele. Ele hoje já tem mais de 70 anos. Ele nunca conseguiu ganhar peso suficiente, né? Ele tem algumas disfunções gástricas, tem algumas disfunções cardíacas, mas ele não se alimenta adequadamente, ele fuma o cigarro, ele só consegue comer pequenas quantidades. Se a gente, por exemplo, bota uma concha de feijão, né, no prato, ele é capaz de comer só uma colherada e já se sentir satisfeito. E a nicotina faz isso, né? E por isso ele acaba não ganhando peso e levando a outras complicações. Mas é uma situação que nunca se conseguiu reverter, porque ele não consegue abandonar. Claro que tem alguns outros problemas do ponto de vista pessoal que envolvem o uso do cigarro na vida dele, né? A esposa apresentou distúrbios psiquiátricos, um dos filhos dele também, ele acabou tendo que assumir tudo sozinho, cuidando deles, e isso tudo vai se somando, né, aos sofrimentos também do dia a dia, as complicações, e o cigarro acabou sendo esse escape na vida dele, infelizmente. Consequências desse uso mais contínuo e mais frequente são náuseas, dor de cabeça, vômitos, estados de convulsivos, paralisia e até morte. O fumante passivo que esteja em contato com esse indivíduo por um tempo superior a 4 horas diárias, ele também pode sentir todos esses sintomas, inclusive de abstinência. Nós temos casos de bebês que já nascem, né, com a síndrome de abstinência, porque a mãe fumava de uma maneira muito intensa durante toda a sua gestação. E aí, quando ele nasce, ele não está bebendo, ele não está fumando, ele acaba sentindo a ausência da nicotina. Algumas situações há necessidade de fazer aqueles implantes de nicotina, que tem uns adesivos para esse controle, para ajudar em algumas situações de síndrome, né? A nicotina, que está aí, presente no tabaco, ela também vai estar associada a essa redução da ingestão alimentar, como eu mencionei o caso do meu tio, e a perda de peso, né? Por meio dessa ativação do hipotálamo, de um grupo de neurônios que controla o centro da saciedade lá no hipotálamo. Então, eles ativam o centro da saciedade. Ativado, está saciado. Então, ele não sente fome e, quando come, não sente vontade de continuar comendo. Né? Além disso, a nicotina tem também uma dose letal relativamente baixa, 0,4 miligramas por quilo em adultos, e isso pode ser atingido com 20 cigarros sendo fumados ao dia, né, durante vários meses e anos. Né? O uso principal dela foi na agricultura, como inseticida respiratório, né, na forma de sulfato de nicotina, porque ajuda no processo da dispersão. Mas também como vermífugo, na área da pecuária. E hoje nós temos uma indústria ativando a questão do suplemento alimentar, né? Ele vem sendo apresentado como ácido nicotínico. Né? Nós temos aí vários suplementos alimentares vendidos e esse tem feito muito sucesso, ajudando na concentração, na atividade, no estado de vigília.
mas que ao longo do tempo esse suplemento alimentar pode sim trazer essa condição, né? De farmacodependência, sim. Outra droga que tem essa ação bloqueadora ganglionar, que é o trimetrafan, né? Ela tem uma resposta muito rápida, administrada intravenosamente e uma meia-vida plasmática curta. Essa substância tem um efeito importante, por exemplo, no controle das crises hipertensivas, diminuindo rapidamente essa condição, antagonizando esses receptores muscarínicos e dando um aporte de segurança para o cuidado desse paciente pós-crise hipertensiva. E também nos quadros cirúrgicos, né, principalmente nas neurocirurgias, em que precisa fazer uma hipotensão na cirurgia para evitar as hemorragias durante esse processo, né? Então, se faz uma hipotensão controlada na neurocirurgia e o trimetrafan é a droga indutora que dá segurança durante esse processo cirúrgico. Como eventos adversos, aí se precisa ter bastante cuidado, o trimetrafan tem que ser acompanhado, administrado pelo anestesista e o anestesista ficar o tempo inteiro no centro cirúrgico, né? A simpatoplegia, que é uma hipotensão ortostática excessiva, e leva também a uma disfunção sexual, à medida que vai se retornando, vai eliminando, ela volta ao normal. Uma parasimpatoplegia, né, que é associada a uma constipação intestinal, retenção urinária, precipitação de glaucoma, vista turva, boca seca, todos os eventos de antagonistas colinérgicos mais efetivos, né? Esse principalmente com as ações muscarínicas. Tudo bem aí? Vocês estão comigo ainda? Aqui sim, professora. Não durmam, tá? Por favor. Como evento adverso... Como efeitos tóxicos mais graves, eu vou chamar a atenção deles para o risco, né, do uso do trimetrafan de uma maneira contínua, né? Hoje, por exemplo, só nos centros cirúrgicos mesmo o trimetrafan está sendo usado, e essa terapia ambulatorial no tratamento da hipertensão já foi abandonada há algum tempo por conta desses riscos tóxicos mais contínuos, né? O paciente não vai ter como fazer esse controle em casa, por exemplo. O atracúrio. O atracúrio é um outro medicamento muito comum também nessa nossa lista de medicamentos bloqueadores neuromusculares, né? E ele é apresentado como um grande relaxante muscular na cirurgia, como facilitador da intubação endotraqueal. Nós, inclusive, tivemos um problema, né, na época, agora, em janeiro e fevereiro, né, março, que tivemos a segunda onda severa do Covid aqui em Manaus, os nossos hospitais estavam com dificuldade de obter esses bloqueadores neuromusculares, especialmente desse grupo aqui do atracúrio, porque eles precisavam fazer intubação dos pacientes e não havia como ter um relaxante muscular efetivo ou ter à disposição um relaxante muscular. Foi um desespero, todo mundo procurando os medicamentos e não tinha no mercado. Foi angustiante. Fazer uma intubação endotraqueal sem o devido o relaxamento da musculatura adjacente, né, da traqueia, você pode fazer arranhaduras, você pode romper a traqueia, você pode trazer uma complicação muito superior àquela que a intubação pode trazer de benefício, né? Então, não há como fazer. Então, o atracúrio é um dos medicamentos assim, de ponta na via cirúrgica e na intubação. Ele bloqueia de forma competitiva, não polarizante, né? E tem um início de resposta muitíssimo rápido. Em 2 minutos, você tem uma resposta relaxante muscular já efetivada, né? E dura até 35 minutos.
Por isso que ele é interessante para o início do procedimento cirúrgico, para a manutenção dessa resposta, né, de relaxamento muscular, ele vai sendo acompanhado. Um detalhe interessante aqui que eu trago para vocês, né, que 1/3, a metade da duração do bloqueio que é feito por um outro curare, que é a tubocurarina, metacurarina ou pancurônio, em doses potentes iniciais, a gente já consegue com o atracúrio, né? Ele traz uma segurança terapêutica muito boa. E à medida que a gente aumenta as doses, esse início de ação vai diminuindo, mas a duração dele aumenta. Vejam que ele tem um comportamento diferente, por exemplo, do salbutamol, do hipatrópico, eu estava conversando com vocês anteriormente, que tem um início de ação rápido, mas meia-vida plasmática curta. O atracúrio, à medida que você mantém ele exposto ao organismo, esse tempo de resposta dele, à medida que as doses vão sendo aumentadas, ele vai também aumentando essas doses. Por isso que é importante a presença de um profissional médico que tenha plenos conhecimentos em farmacologia. Uma das disciplinas mais importantes para o anestesista é a farmacologia, né, nessa especialidade. Já a superdosagem do atracúrio, né, como ele é um antagonista colinérgico, para que a gente possa melhorar a resposta desse antagonismo, né, se usa anticolinesterásicos, né, que vai bloquear a acetilcolinesterase, que vai bloquear, degradar a acetilcolina, então melhorar as funções. Aí eu tenho o neostigmina ou o edrofônio, a gente vai já falar sobre esses dois daqui a pouquinho, para melhorar a função respiratória desse indivíduo. Normalmente se usa essas substâncias para retornar o paciente após a cirurgia. Aí nós temos o pancurônio, que é apresentado principalmente nessa forma de brometo de pancurônio, né? É também esse relaxante muscular importante, também bloqueia de forma não despolarizante essa via de bloqueio neuromuscular, antagoniza de forma competitiva os receptores colinérgicos, principalmente aqui, na junção neuromuscular, onde estão localizados esses receptores neuromusculares importantes para esse relaxamento. Ele não causa uma despolarização de forma espontânea, né? Que é ocasionada, por exemplo, pelo bloqueio dos receptores nicotínicos na junção neuromuscular. E ele também não vai produzir fasciculações durante a administração, quer dizer, o paciente não vai ter tremores, não vai ter espasmos durante a administração do pancurônio. É uma das grandes vantagens desse uso desse substrato. Não libera histamina, que é um outro fator importante. A histamina também é um neurotransmissor da via central. Eu acho que eu já mencionei para vocês, né? Estava falando da asma, né? Histamina é um mediador químico importante no processo alérgico, asmático, mas também na via basal. Eu tenho histamina sendo liberada porque eu preciso funcionar. A histamina faz parte de um equilíbrio. Em pequenas doses, ela ajuda a regular várias funções no organismo. Mas à medida que eu tenho altas doses, eu posso desenvolver um quadro inflamatório mediado pela histamina, inclusive alérgico, né? Com coceiras, com hiperestimulação de vasodilatação. E aí o pancurônio acaba não induzindo a liberação da histamina, né? Diminuindo esses quadros, e ele também não causa essas alterações centrais, né? E uma das restrições é nos nefropatas, porque ele precisa da função urinária eficiente para poder ser excretado devidamente, né? Esses efeitos do pancurônio podem ser revertidos também com anticolinesterásicos, né? Quer dizer, todo não, né? A maioria dos antagonistas colinérgicos, que são bloqueadores neuromusculares desse grupo dos relaxantes musculares, eles podem ser revertidos as suas ações com os anticolinesterásicos. E aí eu tenho esse grupinho aqui, neostigmina, piristigmina ou edrofônio. Do ponto de vista terapêutico, neostigmina e piridostigmina, são os medicamentos mais seguros. Eu vou explicar para vocês depois sobre essas duas criaturas aqui que são importantes na nossa conversa de hoje.
Efeitos colaterais do pancurônio, né? Hipotensão, taquicardia, essa arritmia extrasistólica do ventrículo, um colapso cardiovascular, já foi observado isso em um percentual assim, significativo de pacientes que usaram de forma exacerbada no procedimento cirúrgico, né? O pancurônio. Um edema periférico, edema pulmonar também já foram vistos, e uma paralisia respiratória mais prolongada. Nesse caso da paralisia respiratória, se reverte de uma maneira muito rápida, por exemplo, com hidrofônio aplicado diretamente na veia do paciente. Então, hoje, o pancurônio, para a segurança, né, da terapêutica, ele é usado como coadjuvante desse procedimento anestésico geral, por provocar esse relaxamento muscular, facilitar a intubação e facilitar também o mecanismo de ventilação desse paciente. Em alguns países, como é o caso da Bélgica e da Holanda, que eles adotam, né, a eutanásia, né, aceitam nas condições normais, os cidadãos têm esse direito, né, de dizerem, não, para mim chega, né? Eles usam o pancurônio para ajudar nesse protocolo de eutanásia. O tiopental é uma droga de ação central que causa sedação, induz o coma, e aí é aplicado o pancurônio de forma acima da dose terapêutica, que vai provocando aquele bloqueio respiratório. Então, o indivíduo dorme com tiopental, né, e o pancurônio vai, aos poucos, cessando os movimentos respiratórios até que o paciente chegue ao óbito, né? É a eutanásia assistida. Há algumas situações também, em alguns países, em que a pena de morte também é aceita. O pancurônio também é um dos medicamentos que podem ser usados para efetivar essa pena de morte, né? Aqui no Brasil não se usa para esses fins, é proibido tanto a eutanásia como a pena de morte. E alguns hospitais, o protocolo do uso do pancurônio, ele é muito, como eu posso dizer, fiscalizado, né? Todos os bloqueadores neuromusculares, tanto as doses usadas pelos anestesistas durante o protocolo cirúrgico, né, quanto aquilo que retorna para a farmácia, ele tem um controle muito severo, para evitar que a equipe médica, né, possa realizar esse tipo de procedimento para ocasionar intencionalmente a morte no indivíduo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Cadê vocês? Estamos aqui, professora. Giovana está aqui, né? Cadê o resto da turma? Tô aqui, estamos aqui, Também professora. tô, professora. Ah, bom. Igor, levantou a mão? Pode falar. Não, é porque o meu microfone estava fechado, aí eu apertei no botãozinho errado. Tá bom. É só para acordar vocês, tá? Quem estiver deitado, levanta, gente. Senta aí, anda um pouco, faz alguma coisa aí para não dormir na aula. Por favor. Um outro bloqueador legal que a gente assim vai aparecer em vários momentos nos estudos da farmacologia é a succinilcolina. Tá? Ela é conhecida como succinilcolina de uma maneira mais comercial, né? Não é o nome de marca, mas é o nome comercial, que é o succinilcolina. E ela tem uma resposta de relaxante muscular esquelético fantástico, né? Usada também em intubações, mas também no tratamento de convulsões induzidas e nos protocolos cirúrgicos como relaxante muscular, né? A succinilcolina, ela tem assim, uma empregabilidade no centro cirúrgico tamanha, né? Então, usado como relaxante muscular na anestesia, no tratamento intensivo, para facilitar principalmente a intubação endotraqueal nos pacientes que necessitam dessas condições. Uma coisa interessante aqui que eu vou contar para vocês de histórias, né? Quando os anestésicos, né, estavam sendo ainda pesquisados, não se sabia, ou não se conhecia necessariamente a função de uma substância anestésica propriamente dita, porque o anestésico, ele não é o relaxante muscular. O anestésico é aquele que bloqueia a condução iônica
para sinalização da dor, né? Então, ele causa tanto sonolência, causa relaxamento, né, de uma forma mais geral, dos tecidos, dos sistemas, e diminui significativamente o reconhecimento da sensação dolorosa. É o anestésico. O bloqueador neuromuscular ou relaxante muscular, ele sempre teve essa ação de relaxar localmente essa terminação muscular. Antigamente, se acreditava que o succinilcolina, né, a succinilcolina, que foi um dos primeiros a serem sintetizados, tinha essa ação anestésica. Então, se faziam procedimentos cirúrgicos usando só o succinilcolina. Vejam vocês a situação. O sujeito ficava com um relaxamento muscular tremendo, né, mas ele sentia tudo o que estava acontecendo, o corte, né, as movimentações durante o procedimento cirúrgico. Imagina uma grande cirurgia fazendo só com succinilcolina. Olha a confusão que daria. E deu, né, gente? Isso aconteceu, sim. Tem um relato, inclusive, no próprio Hangdale, né, que ele conta que as primeiras pesquisas mostravam, né, esses pesquisadores eram malucos, né? A gente é meio maluco, né? Não tem jeito, não. Cientista não tem juízo, não. A gente viaja. Mas esses pesquisadores, eles estavam fazendo essa pesquisa e queriam saber em até que grau, né, a pessoa conseguia ter alguma sensibilização usando o succinilcolina. Como os animais da pesquisa não tinham como dar essa resposta verbalmente, né, para os pesquisadores, um deles, de novo, né, entrou. Sempre tem aquele que é o louquinho, né, que se coloca como voluntário. Se colocou como voluntário para ser usado na mesa cirúrgica. Então, eles administraram o succinilcolina, o indivíduo entrou no estado de relaxamento, os olhos, né, as pálpebras relaxadas, então, batimentos cardíacos diminuídos, eles ficaram acompanhando esse indivíduo. E fizeram os primeiros cortes, né? Olha, o músculo não contrai, que maravilha, né? Vamos fazer mais profundo, né? Administra mais um pouquinho de succinilcolina, vamos lá, aumenta o corte, né? Aprofunda o corte. Olha, vamos ver aqui essas camadas teciduais, e isso foi se aprofundando, né? E aí, depois que todo mundo se divertiu, vamos retirar o succinilcolina, né? Deixar o nosso colega voltar para ele nos contar o que ele sentiu nesse processo, se ele não sentiu nada, se ele dormiu o tempo inteiro, enfim. Fecharam lá a cirurgia, né? Fizeram os pontos, fizeram um curativo e gradativamente o efeito do succinilcolina foi sendo inibido com a neostigmina, né? Que é um anticolinesterásico, né? Então, voltando às ações colinérgicas, que beleza. O sujeito, quando levantou da mesa, queria matar os colegas, né? Por motivos óbvios. Ele estava com relaxamento muscular evidente, por isso que todo mundo pôde fazer a cirurgia maravilhosa. Mas ele sentiu todos os movimentos, todos os cortes, porque é só um relaxante muscular, não é um anestésico, né? Imagina a confusão que deu nessa equipe, né? Mas é uma coisa que, inclusive, está relatada, viu? Vocês não pensem que eu estou inventando essas loucuras, não. Eu dou umas viajadas, mas nessas historinhas de farmacologia eu não dou, não. Dê uma olhadinha nas notas de rodapé, quando vocês estiverem lendo o livro do Hangdale, dê sempre uma olhadinha nas notas de rodapé, que ele sempre traz umas histórias assim fantásticas sobre os medicamentos e como chegaram ao que nós temos hoje. Como efeito colateral mais grave do succinilcolina, nós temos, a hipertermia maligna ou a hipercalemia, que pode chegar a um estado de choque anafilático bem mais grave. Daí também ser um medicamento que precisa ser administrado e acompanhado nas suas concentrações durante todo o procedimento cirúrgico. A hipercalemia severa, ela pode causar algumas mudanças eletrofisiológicas significativas no coração, que pode levar a um quadro de assistolia. Então, o coração, o músculo cardíaco, não vai conseguir fazer um movimento forte para permitir
a contratibilidade cardíaca, né? Deixa eu deixar a Brenda entrar aqui. Oi, Brenda, boa noite. Deixa eu só registrar aqui que a Brenda chegou, né? 1 hora depois, né, Brenda? Aliás, quase 2 horas depois. Brenda, onde é que você estava, mulher? Ela não vai responder, né? Depois a gente conversa. Os efeitos colaterais, né? Já começaram a ver algumas coisas significantes. Acho que alguns de vocês já começam até a imaginar que tipo de efeitos colaterais a gente vai esperar com o succinilcolina ou succinilcolina. Dores musculares, quando ela é retirada, hipercalemia, hipertensão ocular, constipação, mudança no ritmo cardíaco, parada cardíaca, disritmias ventriculares vão ser observadas, né? Se o paciente tiver doença neuromuscular ou quadros de queimadura, o succinilcolina, em uma única dose, numa única administração, ele pode liberar uma quantidade muito alta do potássio nesse músculo esquelético que pode induzir uma parada cardíaca. Então, paciente queimado, paciente com dores neuromusculares crônicas, o succinilcolina como relaxante muscular, no procedimento cirúrgico, ele é contraindicado. Não sei se vocês já acompanharam alguém que vai fazer alguma cirurgia no hospital. É comum, pelo menos antes da cirurgia acontecer, quando é aquelas cirurgias eletivas, é óbvio, né? O anestesista passar e fazer uma série de perguntas para esse paciente. Mesmo que ele já tenha feito todos os exames pré-operatórios, ele passa por uma entrevista com o anestesista, para poder identificar alguma outra coisa que passou desapercebida, né? A morte, normalmente, é ocasionada por conta da ação paralisante da succinilcolina, né? Então, ela também é usada nos procedimentos de eutanásia ou de pena de morte, né? Como injeção letal, né? O pancurônio hoje é usado porque ele não produz as fasciculações, aqueles tremores que o paciente... Acho que a gente já viu em alguns filmes, né, que relatam algumas coisas antigas e mostra o paciente se tremendo todo, ou o condenado se tremendo todo na cama, né? É succinilcolina, quando apresenta isso. Não teve esses tremores e ficou mais tranquilo na hora da sua morte, foi o pancurônio que foi injetado, né? Interessante a gente conhecer. Claro que existem outras substâncias, viu, gente, que usa como injeção letal. E, normalmente, eles fazem um composto dessas substâncias para garantir que aquele indivíduo vá à morte. Nós já tivemos casos terríveis, né, da aplicação da pena de morte que não deu certo. Então, o indivíduo sofre. E aí vem o outro ponto. Apesar daquela pessoa ter sofrido a pena de morte, e a gente aceitando ou não como ser humano, como religioso, como o que quer que sejamos, né? O crime do indivíduo ou por que ele chegou naquele ponto, né? Existe uma questão ética na hora da morte. Se você vai induzir a morte e é uma condição legal, essa indução ela não deve ser envolvida com sofrimento. Antigamente se fazia, né, a cadeira elétrica, né, induzia sofrimento, né, o enforcamento induzia sofrimento, a decapitação, né? Hoje, fazer o uso de substâncias injetáveis está dentre os protocolos de indução de morte mais aceitáveis, são considerados como humanizantes para uma morte menos dolorida, né? Para aquele que vai sofrer essa pena ou que vai sofrer essa condição, né? É um detalhe assim que é difícil a gente conversar sobre morte, né? Mas nós temos esse poder nas mãos com essas substâncias. Mas vamos lá. A succinilcolina, ela tem um mecanismo de ação interessante. Tem um bloqueio de primeira fase, né? Que é o principal efeito dela, paralítico, né? Relaxando tudo. Ela se liga ao receptor nicotínico na abertura do canal, que permite, né,
a entrada dos íons sódios na célula. Esses íons sódios, né, vão causar uma despolarização dessa membrana, que vai levar a um potencial de ação, que leva à liberação de cálcio lá para o retículo sarcoplasmático, que vai resultar nas fasciculações, nos tremores. Depois dessa despolarização, a acetilcolina, ela é hidrolisada pela acetilcolinesterase, obviamente ela vai estar por lá, e a célula muscular ela vai ficar livre para receber uma nova sinalização, em fase normal. Na presença do succinilmetônio, ele tem uma duração maior do efeito do que a própria acetilcolina, e ele não é hidrolisado pela acetilcolinesterase. Então, o bloqueio naquele sítio do receptor nicotínico, que vai impedir a célula de receber uma nova sinalização, vai ser prolongado. Então, eu vou ter um potencial bloqueado da resposta muscular. O cálcio, né, dessa vez, ele vai ser removido do citoplasma da célula muscular de uma forma independente da repolarização. Depois que eu tenho uma despolarização de membrana, é comum a membrana repolarizar. Então, como está bloqueado, essa remoção do citoplasma da célula independe dessa repolarização. O cálcio vai retornar para o retículo sarcoplasmático e o músculo depois vai relaxar. E aí eu vou ter aquela flacidez muscular, ou até mesmo a tetania seguida de fasciculação, que é causada pelo succinilmetônio ou a succinilcolina. Tá? É um processo bem interessante dessa mecanismo de ação do succinilmetônio, é esse bloqueio de fase 1. No bloqueio de fase 2 ou de segunda fase, quando a gente continua a injetar, né, a infusão vai sendo seguida, repetidas doses do succinilmetônio, eu vou ter esse bloqueio, onde o receptor vai sendo modificado, e essas respostas vão associadas a um bloqueio não despolarizante do succinilmetônio. São duas formas de fazer esse bloqueio, o despolarizante e o não despolarizante, né? Nós temos, assim, diferenças nesses bloqueios, né, que podem estar associados aos grupos farmacológicos que são utilizados. E o succinilmetônio atua das duas formas. E aí nós temos ainda rocurônio e vecurônio. Estamos já chegando no finalzinho dessa segunda parte de hoje, tá? O vecurônio é um fármaco que é usado como bloqueador neuromuscular, também auxiliar da anestesia geral. Ele normalmente tem uma duração dessa paralisia muscular de 10 a 30 minutos, depende da dose, depende do tempo de manutenção. Ele é usado muito em pequenas cirurgias, com segurança, e não tem efeitos colaterais significativos. Faltou colaterais aqui. E aí nós vamos falar sobre a acetilcolinesterase, já iniciando o próximo bloquinho, né? Quem é ela, né? A gente já conversou sobre ela. Falamos de acetilcolina, não tem como eu não falar da enzima degradadora. Ela inativa a acetilcolina, quebrando a molécula de acetilcolina em colina e ácido acético. Ela está lá frequente na fenda sináptica, muito abundante. Ela ativou a liberação de acetilcolina, a acetilcolinesterase é ativada. Ela é dependente da presença de acetilcolina. E como eu tenho uma distribuição muito ampla, né? Vocês lembram lá das localizações, né, de liberação de acetilcolina nas fibras? Né? Eu também tenho uma ampla distribuição de acetilcolinesterase. A principal função dela é de eliminar bem rapidamente a acetilcolina dessa fenda. Ela é uma enzima reguladora também, porque uma acetilcolina intensamente livre e ativando seus receptores vai promover um prolongamento de resposta parasimpática, o que pode prejudicar a vida, né, daquele indivíduo. Aqui a gente tem um exemplo dessa liberação da acetilcolina aqui na fenda e do processo aqui, ó, da colina e o acetato, que é quebrado, né?
E essa colina, que é quebrada pela acetilcolinesterase, ela sofre recaptação e vai entrar no processo da via sintética de produção de mais acetilcolina. Então, é uma forma também de economizar o neurotransmissor. Todo neurotransmissor, eu acho que eu já falei isso para vocês, é extremamente caro para o organismo. Então, a gente perder neurotransmissor ou os precursores dos neurotransmissores, que são caros para o organismo, na fenda sináptica, na circulação plasmática, que aí eles vão ser eliminados, em algum momento vão parar lá na via renal, na via intestinal e vão embora, né? Então, se perde. Então, tudo que se pode fazer para recaptar e economizar esses precursores, se faz. E a acetilcolinesterase é uma enzima que faz esse controle de uma maneira muito eficiente. Por que eu estou falando isso? Algumas neurotoxinas são produzidas por substâncias externas, principalmente micro-organismos. Elas atuam na inibição dessa acetilcolinesterase, que vai permitir o excesso da acetilcolina lá na junção neuromuscular, que vai provocar, por exemplo, paralisia de alguns músculos que são necessários, respiração, parada de batimento, e parada, né, dos batimentos cardíacos. Desculpa, gente, elas adoram, né, fazer essa festa. Ninguém pode passar ali na frente que elas fazem a festa. O engraçado é que alguma dessas neurotoxinas, em doses baixas, subdoses, podemos dizer assim, elas podem ter um uso terapêutico interessante. Uma delas, que tem sido muito utilizada, né, é o Botox, que é uma neurotoxina, a neurotoxina botulínica, que tem assim, um avanço enorme, principalmente na cosmetologia, né, na área da estética, melhor dizendo, né, para a retirada das cicatrizes, dos sinais de expressão, né, das marcas, né, do passado tempo, principalmente no rosto, né? Tem muita gente fazendo uso dessa neurotoxina, desse Botox. O grande problema hoje, inclusive, existe uma guerra agora, né, entre os dentistas e os dermatologistas quanto ao uso do Botox, por conta de alguns eventos que já foram vistos e os excessos que algumas pessoas fazem dessa neurotoxina, né? Para vocês terem uma ideia, esse bloqueio, né, da acetilcolinesterase, provocando essa paralisia dos movimentos musculares, ela está envolvida, por exemplo, nas nossas manifestações faciais, né? Quando a gente está sorrindo, a gente consegue manifestar isso com o nosso rosto. Mesmo que a gente não abra aquele sorrisão, os movimentos musculares dessa expressão do sorriso, da alegria, ficam nítidos, né? Assim como aqueles do susto, da alegria, da tristeza, do espanto. Isso é natural de mostrar, porque as sensações, né, mesmo que elas sejam emotivas, elas envolvem uma resposta muscular acompanhada. Algumas pessoas são mais comedidas nas suas manifestações, né, mas outras são extremamente expansivas nessa manifestação. E o uso de Botox, desse grupo de neurotoxinas que bloqueiam a acetilcolinesterase, tem bloqueado essa manifestação, né? Então, a pessoa é aquela cara de paisagem sempre, né? Você não sabe se ela está sorrindo, se ela está triste, se ela está chorando, porque os músculos não se movimentam mais. E com o uso contínuo, você pode ter uma paralisia total desses músculos, sem retornar aos movimentos naturais, né? Algumas pessoas excedem bastante. Muita gente ainda briga muito para usar o Botox, mas tem muita gente que está no contrário, né? Sendo avesso ao uso desse tipo de substância para modificar o que você é. Atores, por exemplo, que precisam dessas movimentações, né, para mostrar as suas feições, tem sido, assim, um grupo que tem investido muito, porque muitos querem manter a jovialidade da pele,
mas acabam perdendo as suas expressões, que é o que mais mexe, né, com quem assiste um filme, por exemplo, você conseguir enxergar na feição do ator ou da atriz aquela emoção daquele momento que ele quer passar. Mas, enfim. Agora, olha só, nem tudo é só negativo ou só cosmético, né? Ou só estético, melhor dizer. Nós temos também algumas situações em que os anticolinesterásicos, eles também foram usados e têm estado na pesquisa do tratamento do mal de Parkinson, inclusive sendo eficazes nesse retardo da degeneração do sistema nervoso central. Quanto mais cedo se inicia o tratamento com anticolinesterásicos nos pacientes com mal de Parkinson, mais tempo de vida e mais qualidade de vida esse indivíduo tem apresentado. Isso é um avanço muito interessante na vida, principalmente dos idosos. O mal de Parkinson, para quem não conhece, é uma doença que atinge majoritariamente aos idosos, principalmente a partir dos 60, 65 anos de idade, que está associada à demência, né? Mais precisamente, a perda de memória e a evolução do quadro vai levar também à falência de alguns sistemas, como respiratório, digestivo, cardíaco, vai evoluindo, né? Infelizmente, o mal de Alzheimer, assim como o Parkinson, é uma doença neurodegenerativa, ela só evolui, a gente não consegue reverter o quadro, mas, assim como no Parkinson, a gente consegue desacelerar esse processo. E os anticolinesterásicos no mal de Parkinson têm sido usados justamente para desacelerar essa velocidade da degeneração, né, da perda da memória, da dificuldade, da qualidade de vida. Nós temos indivíduos com Alzheimer que em 2, 3 anos já estão no nível muito avançado, desconhece completamente seus familiares, desconhece a casa onde mora e só revive o passado, né? Eles têm uma memória do passado muito ativa. Eles, às vezes, até se colocam naquela vida, né? Como se estivesse com 5, 6 anos de idade, não mais com 60, 70 anos. Desconhece seus netos, seus filhos, seus parentes, né? E vai chamar por pessoas que já faleceram, como o pai, a mãe, os irmãos. É bem complicado esse tipo de condição, né? Que vai deteriorando o ser humano. E, infelizmente, o mal de Alzheimer ele pode atingir qualquer pessoa. Nós temos situações em que grandes pesquisadores, grandes cientistas, escritores, pessoas com alto potencial intelectual que acabaram desenvolvendo o Alzheimer, né? Cai por terra, inclusive, algumas indicações, né? Quem faz muita palavra cruzada, quem faz muito jogo de xadrez, quem faz muito atividade de concentração, não vai ter isso, o que não é verdade, né? O que a gente sabe é que a leitura, né? Fazer atividade de concentração, de raciocínio, ajudam muito a manter a ativação, a atividade das cognições pela ligação nicotínica, né? Isso tem sido bem já relatado em várias pesquisas neurológicas, né? Mas não necessariamente a gente consegue dizer que isso vai retardar o mal de Parkinson, ou, desculpa, o mal de Alzheimer nesses indivíduos, já que a gente encontra várias situações dessas, né? É uma condição desagradável. Ok? Nossa